por que estou aqui. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos da igreja, daqueles que têm servido ao Senhor aqui com alegria. Nós estamos convocando irmãos e irmãs que querem servir através do som da igreja. Os irmãos podem ver que algumas mudanças estão acontecendo aqui. O palco foi retirado do carpete, foi feito tudo com muito carinho. O púlpito também atualizado agora, é um púlpito que está aqui mais funcional. Por que funcional? Não é tão pesado para poder removê-lo de um lado para o outro. O mais importante é que a palavra continuará sendo pregada independente de púlpito, amém? Amém? Não é o púlpito que prega, é a palavra de Deus que tem poder. Meus irmãos, o que me chama a atenção é ver a alegria dos jovens ontem aqui à tarde, organizando, arrumando. Então você pode servir através do som da igreja. A gente está precisando de homens e mulheres que querem servir para fazerem um curso, para poder ajudar na operação do som. Pedro às vezes está lá no Rio, fazendo estágio lá na faculdade dele, e corre para cá e volta para o Rio. E eu louvo a Deus por todos que têm se empenhado aqui nessa igreja. Mas se você de repente sente no coração, eu quero trabalhar, eu quero me envolver na área do som, então procure o Pedro Henrique, procure o irmão Júlio, fala, eu quero me envolver. Nós vamos preparar um curso adequado para que mais pessoas venham fazer parte desse time, tanto da transmissão, do data show, do som dessa igreja, de várias outras áreas, em nome de Jesus. E meus irmãos, tudo isso para que o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Eu quero agradecer aos irmãos as orações. A minha esposa ainda não está 100%, nós estamos aí acompanhando o braço dela, que ainda está bem inchado, com bastante hematomas. Eu agradeço que os irmãos continuem orando pela nossa vida, pela vida dela. Em nome de Jesus, muito em breve vai tudo ficar desinchado. Ela está ansiosa por estar aqui com os irmãos. Nesse momento está em casa, participando conosco desse culto. E eu peço aos irmãos que continuem intercedendo pela vida dela e pela minha vida também, pela vida da minha família, em nome de Jesus. Na quinta-feira, nós vamos ter um encontro marcante aqui neste lugar. Nosso aniversário, 76 anos de organização eclesiástica. Você não pode faltar. Às 19 horas estaremos aqui, numa grande festa ao Senhor. Depois teremos, depois do culto, uma celebração. Mas para mim a festa maior não é comer o bolo. A festa maior é junto com os irmãos celebrarmos ao Senhor por 76 anos de história que a Segunda Igreja Batista tem aqui em Petrópolis. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado por Deus. Eu serei abençoado por Deus. Oremos pela vida do pastor Tarcísio Guimarães. Ele é pastor da Igreja Batista do Barro Preto, uma das grandes igrejas do estado de Minas Gerais, que tem trabalhado muito pela fé em Jesus Cristo ali. E ele está ali à frente dessa igreja há cerca de quase 3 anos. E com certeza Deus o usará para falar poderosamente aos nossos corações. Tragam visitantes. Você, com certeza, vai poder abençoar a vida de algum irmão ou uma pessoa amiga para estar aqui ouvindo a palavra do Senhor. Participe. Me perguntaram, pastor, quarta-feira vai ter culto? Vai. Vamos estar aqui estudando o Apocalipse, a última trombeta, a 7ª trombeta, vamos estudar quarta-feira. E quinta-feira estaremos aqui às 19 horas, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja a abrir suas Bíblias no livro de Juízes, um livro no Antigo Testamento, período em que o povo de Israel estava sendo governado por juízes. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Juízes capítulo 11, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 11, verso 1. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém, filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram ou expulsaram Jefté. E lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. Vamos orar, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto. Pai, obrigado pelo privilégio que temos como igreja do Senhor, nos envolver com esta obra. Obrigado por cada irmão e irmã que com tanto carinho tem trabalhado aqui para que esta igreja, ó Deus, continue marchando,
para que vidas venham reconhecer Jesus Cristo como único, eterno e suficiente Salvador. Obrigado a Deus porque a Tua palavra tem sido pregada aqui nesses 76 anos e continuará sendo pregada até a volta de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nesta manhã tão especial, nós estamos felizes, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito na área de missões, evangelismo, em todos os ministérios. Mas estamos mais felizes ainda, porque cremos que a Tua palavra lida e explicada é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos, para que o louvor, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Cristo. E é nesse nome que eu oro, aquele que é a razão da nossa vida. Amém e amém. Como está a sua família? O que adianta ter uma igreja forte, uma igreja ativa, se as famílias da igreja estão vivendo em dificuldade? Aqui está uma história de um homem no Antigo Testamento que experimentou o que era perder sua família, ou melhor, ser abandonado, ser expulso de casa pela sua própria família. E o que me chama a atenção ainda, que ele teve que engolir a seco as palavras amargas e cruéis de seus irmãos quando o expulsaram de casa. Ele fugiu dali humilhado, ele fugiu dali com muita vergonha. Vergonha diante dos familiares, vergonha diante dos vizinhos, vergonha diante dos seus amigos de infância, tudo por causa daquilo que tinha acontecido no passado da sua história. Esse homem, como nós lemos, se chamava Jefité. E Jefité, em hebraico, significa Deus abre portas. E nessa manhã, nós vamos entender como ele passou por uma vida familiar tão turbulenta para uma vida familiar restaurada pelo poder de Deus. E eu tenho certeza, meus queridos irmãos, que a história da vida desse homem, Jefité, nos levará mais uma vez a extrair reflexões sobre aquilo que eu e você estamos fazendo com a nossa família, e não só com a família, mas principalmente com a palavra de Deus. O que Jefité fez na vida dele? Que ele brincou e ele também demonstrou não conhecer a palavra de Deus. É por isso que eu quero pensar com os irmãos como podemos recomeçar a história de nossa vida familiar. Como podemos recomeçar a história de nossa vida familiar. A primeira lição que eu tiro desse texto, eu entendo que Deus nos ensina aqui que só poderemos recomeçar a nossa história familiar quando eu e você desejarmos de verdade ser curados do nosso passado. Vamos falar juntos? Desejarmos ser curados do nosso passado. Como foi o teu passado? Como foi a história da sua família no passado? O que você fez no seu passado que ainda tem refletido até hoje nos seus relacionamentos? No versículo 1 diz que Jefité, ele era quê? Um gileadita, ou seja, descendente de Gileade, filho de Gileade. Mas o texto ainda diz, na parte A desse verso 1, que ele era o quê? Um guerreiro valente, um homem valoroso. Meus irmãos, Jefité, de acordo com essa parte A, era um homem digno. Era um homem trabalhador, esforçado, porque essa expressão de homem valente não era só um guerreiro, era alguém que lutava, era alguém que tinha uma boa índole. E diz o texto que ele era assim. Só que se o texto parasse apenas na parte A do verso 1, eu entenderia que estava tudo bem na vida de Jefité. Jefité estava vivendo um momento alegre, feliz, era um homem guerreiro, valente, trabalhador, digno. Mas quando nós continuamos a leitura, descobrimos que o passado de Jefité não era um passado tão interessante assim. Porque o versículo 1 termina dizendo que ele era filho de quem? De uma prostituta. A sua mãe era uma prostituta. O seu pai chamava-se Gileade. Meus irmãos, na época dos juízes, uma mulher ser prostituta, por incrível que pareça, era algo comum. Sabe por que comum? Porque muitas mulheres estavam ficando viúvas por causa das constantes guerras que a nação enfrentava.
E se acontecesse então de um marido falecer em batalha, ela não tendo um parente próximo para remi-la, se ela não tivesse filhos ou algum patrimônio, o destino da mulher era ser exclusivamente a prostituição. Quando vocês olham a história de Ruth e de Noemi, lembram delas? Ruth, quando vai seguir Noemi, o destino delas naquela época era se prostituir. Não tinha outra saída, porque elas não tinham recursos. E por isso, meus irmãos, que quando Jefté agora passa a existir nessa história, a gente fica olhando para a vida dele, para o passado dele, e eu fico pensando, se eu fosse Jefté, se você fosse Jefté, nós não tivemos culpa nenhuma de ter nascido de uma mulher que teve que vender o seu corpo. Qual a culpa que Jefté teve de nascer de uma mãe que era prostituta? Nenhuma. Alguns estudiosos acreditam que o nascimento dele foi na época em que a mãe já estava vivendo da prática da prostituição para tentar sobreviver. E acabou conhecendo Gileade, que era um homem casado, e acabou tendo filho com ele. Mas, provavelmente, a gravidez da mãe de Jefté foi uma gravidez difícil. E ela talvez tenha ficado numa casa de repouso para ter esse filho e não resistiu ao dar à luz a Jefté e acabou morrendo. Algo muito comum naquela época. Há um forte indício de que isso tenha acontecido, ela tenha falecido. Meus irmãos, o texto mostra que o pai dele, chamado Gileade, o assumiu. Por que ele o assumiu? Porque ele viu que não tinha condições. O seu filho ia ficar ali agora à mercê de qualquer pessoa. Então Gileade reconheceu o erro que ele cometeu de ter uma vida extraconjugal e ele leva esse filho para casa. E ele leva justamente porque a sua mãe com certeza tinha morrido, ou seja, aquela mulher que ele teve relacionamento. E agora vejam comigo, quando chega em casa, Gileade tinha já uma esposa, porque o texto diz logo a seguir que a esposa de Gileade também vai ter filhos. Mas antes de ter filhos, ele chega em casa com uma criança no colo. Vocês conseguem imaginar? Qual foi a reação da esposa de Gileade ao ver esse bastardo chegando nos braços de Gileade? E ainda perguntar, qual o nome dessa criança? O Senhor abre portas, Jefté. Vocês conseguem imaginar o sentimento da mulher de Gileade? Como que foi a história para os familiares de Gileade, da esposa dele? Imagine, meus irmãos, como os familiares de Gileade ficaram e reagiram, porque todos moravam perto, ao descobrir que aquela criança, aquele bastardo, era um filho de uma aventura de Gileade com uma prostituta. E se você ler comigo o versículo 2, diz assim, a mulher de Gileade também lhe deu filhos. E quando já estavam grandes, fizeram o quê? Expulsaram Jefté e disseram o quê? Você não vai receber nenhum dinheiro, você não vai receber nenhuma herança da nossa família, você é filho de outra mulher. Meus irmãos, a pergunta que vem ao coração é, quando foi que os irmãos de Jefté o expulsaram de casa? Quando foi? Quando ele já estava... O quê? Grande. Eles já tinham crescido. Meus irmãos, isso revela para nós que antes disso eles foram criados com Jefté. Antes disso acontecer, esses irmãos brincaram com Jefté, fizeram muita bagunça juntos. Esses meninos cresceram com Jefté, fizeram coisas normais de uma criança, entenderam que ele era irmão. E eles nunca podiam imaginar que Jefté era filho de uma prostituta com seu pai. Mas quando chegaram à idade da razão, quando começaram a entender as coisas, eles descobriram que Jefté era filho de uma prostituta. Qual foi a reação imediata deles? Rejeitaram Jefté. E pior, não só rejeitaram, como expulsaram Jefté de casa. Talvez ninguém aqui tenha passado o que Jefté passou no seu passado. Mas talvez o seu passado também foi um passado de vergonha. Talvez você teve um passado em que você acabou tendo um filho antes de se casar, e isso você fica se cobrando até hoje. Você sente vergonha de ter avançado o sinal antes do casamento, e isso parece que está presente na sua vida. Talvez o seu passado tenha sido um passado de traição, o seu esposo te traiu, e você não consegue engolir isso até hoje, mesmo dizendo que o perdoou. Talvez foi a sua esposa que tenha te traído, e você não consegue perdoá-la pelo que ela fez. Talvez alguém do seu relacionamento, antes de se converter a Cristo, realmente tenha vivido uma vida imoral, mas depois conheceu a Cristo, é uma nova criatura, mas as pessoas ainda não te perdoaram. As pessoas não acreditam que você mudou, que você é uma nova criatura, porque você, para elas, ainda é aquela pessoa lá do passado,
presa ao passado. E quem sabe hoje você está sofrendo e a sua família está sofrendo por causa do seu passado de dor, por causa do seu passado de vergonha. Será que há alguém aqui que tem vergonha do seu passado? Tem vergonha de tudo que aconteceu em sua casa? Tem vergonha até mesmo de falar que seu casamento esteve em ruínas ou ainda está em ruínas, e você está aqui na igreja agora e o seu casamento está vivendo a pior fase da sua vida, e isso te traz muita vergonha, muita dor, e você não sabe o que fazer. Talvez você tenha vergonha de admitir que você errou, que você não foi correto ao falar com a sua esposa, ou correto ao falar com o seu esposo, ou correto ao falar com seus filhos, ou correto ao falar com seus pais, e isso causa vergonha. Você não consegue ter forças para admitir que errou. Meus queridos irmãos, não deixe que a sua história do passado atrapalhe a dádiva do hoje, o presente do hoje. Porque independente da vergonha que você possa ter sentido ou estar sentindo, entenda uma coisa, Deus não tem vergonha de você. Deus te ama. Ele te ama de uma forma tão profunda que Ele está aqui te proporcionando uma oportunidade para a restauração. Ele quer trazer para você novas memórias, aquilo que pode te dar a esperança. E Deus, somente Deus, pode tirar esse sentimento de vergonha e de dor e trazer completa restauração, porque Ele é Senhor, Ele é o Deus da glória. Ele diz para mim e para você, esqueça aquilo que se passou, eu, o Senhor, faço nova todas as coisas. Meus irmãos, Jesus foi aquele que foi envergonhado naquela maldita cruz. Jesus sabe o que é ser envergonhado. Jesus sabe o que é ser cuspido. Jesus sabe o que é ser esbofeteado, sem ter culpa alguma. E Ele fez tudo aquilo. Ele assumiu toda aquela vergonha por amor a mim, por amor a você. Sabe por quê? Como disse Paulo em Romanos 8:39, para fazer de mim e você mais do que vencedores. Eu e você, pessoas que eram humilhadas, pessoas que tinham um passado sujo de dor, pessoas perdoadas e transformadas. Deus, só Ele pode apagar o passado de dor e vergonha. Só Deus pode nos proporcionar um presente e um futuro de vitórias. Vejam, meus irmãos, que Jefité, ele passou por uma humilhação cruel. A vida dele foi uma vida de riso, de zombaria. Até todos chegar à idade da razão, Jefité não imaginava que aqueles não eram seus irmãos. Ele estava vivendo uma infância maravilhosa, uma infância legal, uma infância com muitas brincadeiras, com muito joelho ralado. Agora, quando todos olham para ele, descobrem que ele era filho de uma prostituta, de um caso que o pai teve. As pessoas jogaram sobre o Jefité todo o ódio, toda a raiva. E Jefité teve que absorver tudo aquilo que os pais dele fizeram com ele. Ele saiu de casa de cabeça baixa. Será que um dia você também já saiu de casa de cabeça baixa, humilhado, porque as pessoas riram de você pelo que você aprontou? Talvez você se enveredou pelo mundo das drogas, da bebida, e aí você hoje se sente uma pessoa envergonhada diante do que você fez com a sua família e como a sua família te vê hoje. Eu quero dizer para você, nada é irrecuperável para Deus. Independente do que você fez no seu passado, você pode ter usado drogas até agora de manhã, mas Deus, o Senhor da glória, tem poder para tirar este mal da sua vida e te libertar para sempre e te fazer alguém salvo, transformado, revigorado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Ele quer fazer de você uma nova criatura, então esqueça o seu passado. Hoje o Senhor quer fazer nova todas as coisas. Jefité, irmãos, teve que lidar com esse passado de dor que ele viveu de ser rejeitado. Quantos filhos hoje estão na igreja, mas têm esse sentimento de rejeição? Porque o pai o rejeita, a mãe o rejeita, e você se sente a pessoa menos amada da sua casa. Imagine Jefité, ele se sentiu menos amado por todos, seus irmãos, amigos, vizinhos. Ninguém correu ao encontro dele. Não, Jefté, te expulsaram da sua casa, mas pode vir para a minha casa, você pode morar com a gente. Ninguém. Ele ficou completamente abandonado. Meus queridos irmãos, será que você está acorrentado ao seu passado de vergonha? Jefté tinha todos os motivos para ficar acorrentado ao seu passado de dor. Mas Jefté entendeu que existia um Deus que estava acima da sua vida, que conhecia a sua história e que era capaz de fazer dele um homem transformado e modificado para a glória de Deus. É por isso, irmãos, que quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que as nossas famílias precisam se curar do passado de dor e de vergonha. Talvez você esteja sempre ressuscitando algo que aconteceu lá atrás. Aquilo já foi resolvido, aquilo já foi perdoado, mas você sempre, quando tem uma briga, um desconforto, parece que você quer cavar e retirar o defunto.
Você quer sempre lembrar do que aconteceu, esqueça o que aconteceu, perdoe, olhe para o Senhor, porque você precisa desejar nesta manhã ser liberto de uma vez para sempre do seu passado de dor. Deixe o seu passado de vergonha nas mãos daquele que foi ferido para nos curar, nas mãos daquele que foi humilhado para nos dar honra, nas mãos de Jesus Cristo, o Senhor absoluto da igreja. Deixe seus problemas, sua vergonha, seu passado nas mãos de Jesus, porque o sangue derramado na cruz foi para poder nos ajudar a lidar com o nosso passado. Esta foi a primeira lição. Jefité decidiu lutar para vencer a vergonha do seu passado. Mas tem uma segunda lição que eu aprendo também. Se queremos recomeçar a nossa vida familiar, nós precisamos estar preparados e dispostos a lutar por isso, mesmo que tudo for desfavorável à reconciliação. Mesmo que tudo for desfavorável à reconciliação. Ah, pastor, mas eu fui falar com meu esposo, ele não quis se mover um dedo. Para mim chega, tá? Se ele não está favorável à reconciliação, você está. Louve a Deus, busque a Deus, creia em Deus, seja instrumento de Deus na vida do seu esposo e Deus vai te honrar. O problema é que as pessoas olham, ele não quer, então também não quero. Deus não criou o casamento para ser dissolvido, irmãos. Casamento nasceu do coração de Deus. Casamento é presente do Senhor. Ter sucesso no casamento nem sempre é encontrar a pessoa certa, mas é se tornar na pessoa certa. Aí a pessoa joga e transfere todo o problema do casamento para o outro. Como os filhos também. Os filhos estão infelizes, tristes, abatidos e jogam a culpa para os pais. Ah, papai e mamãe têm uma visão meio fechada. Papai e mamãe não me entendem. Começa a ver o que você está fazendo diante dos seus pais. Veja o que diz o versículo 3. Então Jefité fugiu, porque ele não tinha outra saída. Fugiu. Fugiu de quem? Dos seus irmãos. E se estabeleceu em Tobi. E ali, um bando de vadios. Olha que palavra forte. Na sua Bíblia tem qual palavra aí? Um bando de gente sem valor, desocupado. Levianos. Cada nome, né? Aqui a palavra raká, em hebraico, quer dizer cabeça vazia. Raká. Lembra que tem um ditado popular? Cabeça vazia, oficina do diabo. Então é exatamente isso. Pessoas que também foram abandonadas, pessoas que também tiveram problemas em casa e foram para o mundo, foram para a vida. Tudo cabeça vazia, como diz alguns, cabeça de ovo. Raká, a palavra aqui que é no original. Mas diz que essas pessoas fizeram o que com Jefité? Se uniram a ele. Não foi Jefité que se uniu a essas pessoas. Foi ele que atraiu os raká, os cabeças vazios sobre a vida dele. E olha que interessante. Depois de toda a humilhação que Jefité passou, tem que colocar o restinho de roupa nas costas, abaixar a cabeça, sair de casa envergonhado, que as pessoas chamando ele de filho de uma prostituta. Vocês conseguem imaginar a vergonha, a humilhação de Jefité? Agora, ele está fugindo, e eu pergunto aos irmãos, quem não fugiria também? Quem iria aguentar ficar dentro de uma casa em que você está sendo escorraçado e humilhado? Só que o que me chama a atenção é que a Bíblia diz no versículo 1 que ele era o quê? Valente, lutador, digno, trabalhador. Só que ele, por mais que ele tivesse honra e dignidade, ele não tinha honra diante das pessoas da sua família por causa do passado que ele não tinha culpa. Ele não teve culpa de nascer de uma prostituta. Ele foi marginalizado pelos seus irmãos, ele foi marginalizado pelos familiares, ele foi marginalizado pela sociedade. É por isso que agora ele estava sem casa, ele estava literalmente sem teto. Mas diz o texto que para piorar a situação dele, um bando de vadios, levianos, cabeças vazias, se junta a ele, se une a ele. Meus irmãos, pessoas que também foram humilhadas, pessoas que também estavam endividadas, depressivas, abandonadas, pessoas angustiadas, sem esperança de vida, pessoas que não tinham mais valor, pessoas que achavam que eu não valo nada, não tem futuro para mim. E aí Jefité atraiu essas pessoas para ele sem falar nada. Olharam para Jefité, viram nele, esse camarada demonstra ser um grande líder. Ele demonstra ser alguém guerreiro, valente. Irmãos, para mim isso revela que Jefité passou por mais angústias ainda. Tem uma frase que diz, quanto mais eu canto, mais assombração aparece. É uma coisa assim, não é mesmo? Quanto mais eu oro. Ô Romualdo, que bom te ver aqui, querido. Graças a Deus, né? Meus irmãos,
Você já teve essa sensação de quanto mais você faz o que você tem que fazer de melhor, parece que mais problemas chegam na sua vida? Ou seja, ele foi expulso de casa. Para piorar mais a sua vida, um bando de cabeças vazias, desprezados, chega, olha para ele, a gente pode seguir também? Imagine se fosse eu e você, pelo amor de Deus, sai daqui, gente. Problema já tem demais. Não quero acumular mais problemas, não. Chega. A sensação que se tem é que o futuro de Jefité seria realmente o futuro de ser um marginal da sociedade, um homem rejeitado, um homem abandonado, um homem sem futuro. Eu pergunto à igreja nesta manhã, será que você se sente alguém assim hoje? Ou já se sentiu assim? A sensação que você tem é que tudo só está piorando. Quanto mais você tenta arrumar as coisas, mais as coisas estão piorando. Parece que tudo está desfavorecendo para que você venha ter uma vida melhor e restaurada. Você já teve essa sensação? Olha, hoje é o dia de eu conversar com a minha esposa. Eu preciso colocar os pingos nos is com ela. Eu preciso colocar diante do Senhor. Eu vou me revestir de autoridade. Aí você passa o dia orando, você jejua, você está ali buscando a face de Deus. Quando você chega para falar com a sua esposa, ela fala isso aqui, você já explode. Você também? Então vamos separar. Você já teve momentos assim? Que unção é essa? Que comunhão é essa com Deus? Que você não consegue dialogar com a sua esposa? Pastor, mas ela está sendo desfavorável à nossa reconciliação. E você está sendo? Você está sendo favorável? Porque se você perdeu a paciência só numa fala dela, porque ela está ferida também, ela está magoada também, escute o que ela tem a dizer, nem que seja o dia inteiro ela falando. Mas escute. As pessoas não querem ouvir. E tudo parece desfavorecer a reconciliação. E talvez a sensação que muitos têm é essa: pastor, não tem mais jeito. A minha família não tem mais solução. Pastor, eu tento conversar com meus filhos, a situação só piora. Meus filhos não me ouvem. Meus filhos não querem saber nada de Jesus, não querem saber de igreja. Pastor, meu filho foi criado aqui. Minha filha foi criada aqui. Brincava nessa igreja e hoje estão perdidos. E o que você está fazendo? Apontando o dedo, você vai para o inferno. Você não quer voltar para Jesus? Deus vai pesar a mão. Ou você está falando, olha, Jesus ama você, assim como papai e mamãe te ama. E eu não quero pensar nem uma vírgula sequer que um dia você vai passar a eternidade no inferno. Por te amar, volte para Jesus. Eu quero orar por você. Papai e mamãe quer abraçar você, conte comigo. Dá para os irmãos entenderem? Às vezes os filhos se afastam justamente por causa disso. Os pais são tão radicais, fundamentalistas, que brigam com o filho, vê pecado em tudo. E aí os filhos ficam com raiva da igreja, ficam com raiva de Deus, o pastor. Em São Paulo, quando eu pastorei por 14 anos o meu primeiro ministério, uma menina chamada Alice, pequenininha, toda vez que ela chegava na porta da igreja com os pais para vir me abraçar, ela olhava para mim e parecia que ela estava vendo um bicho. Ela ficava assim, e gritava. Eu falei, gente, será que eu estou com alguma coisa no rosto, né? Desespero daquela criança era uma coisa que me chamava a atenção, e os pais riam e saíam. E aquilo aconteceu por muito tempo, até que eu soube um dia, por alguém da família, o que estava acontecendo. Todas as vezes que aquela criança entrava e sentava no colo do pai ou da mãe, e a criança começava a brincar, porque é natural, gente, a criança não aguenta ficar sentada, ouvir um camarada falando o tempo todo. Os pais falavam, o pastor vai te levar lá para trás e vai te bater. Irmãos, a ira subiu. Que vontade que me deu de bater nos pais. Pegar cada um pela orelha e levar para o banheiro e Aí eu falei assim, o quê? Aí eu chamei eles em particular. Não, pastor, é só brincadeirinha. A sua filha tem pavor de mim. Essa criança olha para o pastor como se fosse o pior ser desse planeta. Não é assim que você tem que falar com a criança. E muito menos transfira para Deus. Deus vai pesar a mão, fica quieto. Não. Aquela menina foi uma criança que levei meses, talvez anos. Hoje ela já é uma mulher parece que ela até casou agora recentemente. Aquela criança, ela simplesmente ficou com pavor durante meses. Por quê? Porque os pais terceirizaram a sua responsabilidade ao invés de falar, filha, fica quietinho, vamos ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu gosto do culto infantil, não é para tirar a criança, ela não atrapalha o culto. É para elas ouvirem a palavra de Deus na linguagem delas. Crianças são bênção na nossa vida. Mas tem muita gente que vê filhos se afastando da obra de Deus, porque nós, pais, falhamos. Muitas vezes amamos mais a obra de Deus do que o Deus da obra e até mesmo do que a própria família. E aí a pessoa sabe que é impossível ter reconciliação nesta casa, porque não adianta ficar apontando o dedo, jogando culpa. É hora de gerar perdão, é hora de amar, é hora de acertar as pontas. O nosso problema é que a gente dá muito crédito para as adversidades, para os problemas.
Muitas vezes nossos problemas se agravam exatamente porque o nosso coração está ferido demais. E um coração ferido demais perde a esperança. E parece, irmãos, que só pessoas problemáticas também nos procuram. Você já parou para pensar nisso? Você está enfrentando um problemão na sua casa e naquele pior momento da sua vida começa a chegar gente cheia de problemas. Aí você fala, poxa, Deus me ajude, eu já estou cheio de problemas para resolver, essa pessoa está chegando também cheia de problemas. Sabe o que Deus está fazendo com você e comigo? Ele está dizendo o seguinte, esse problema que você está vivendo vai ser um instrumento meu na sua história para você ajudar outras vidas a serem curadas. Deus quer usar você para que você tenha maturidade de lidar com seus problemas. Muitas vezes nós enxergamos o fim do túnel como se estivesse completamente encerrando a luz e não tem mais saída. E é justamente nesse momento que eu e você temos que voltar a olhar para Cristo e dizer, Senhor, tenha compaixão da minha vida e usa-me, Senhor, mesmo nesse momento tão difícil, para que eu seja instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Meus irmãos, às vezes Deus permite pessoas difíceis chegarem na nossa vida. Você está preparado para lidar com pessoas difíceis? Tem pessoas que você já fala, Senhor, prepara e leva logo, Senhor. Essa pessoa só fala coisa ruim. Essa pessoa nunca vê nada de bom. É você encontrar com ela, ela fala 99,9% de críticas e coisas erradas que ela está vendo. E aí você fala, Deus, por favor, tenha misericórdia. Aí Deus está falando, mas é essa pessoa que eu estou usando para tratar de você. Meus irmãos, Jefité tinha tudo para ser contaminado por essas pessoas endividadas, cabeças vazias. Jefité poderia ter sido um marginal, um cabeça vazio também. Só que Jefité, irmãos, não foi influenciado, porque ele temia a Deus. É por isso que Jefité se transformou num influenciador, e não no influenciado. Sabe, meus irmãos, talvez essa manhã Deus quer te usar nesse momento de dor, para que você seja um influenciador, uma influenciadora, um instrumento de bênção para as pessoas problemáticas ao seu redor, a fim de você fazer dessas pessoas, pelo poder de Deus, num exército imbatível, que vai influenciar muitas outras vidas. Deus quer usar você, neste momento, em que a reconciliação é desfavorável, para que você aprenda e entenda que Deus pode todas as coisas, mas Ele quer usar a sua vida como instrumento na vida dessas pessoas problemáticas. Jefité foi um instrumento de Deus na hora mais difícil da sua vida. Tudo era desfavorável. Deus o usa para influenciar pessoas problemáticas. Talvez essa manhã tudo esteja desfavorecendo a sua vida familiar. Creia nisso. Deus vai usar você para que você seja um instrumento dEle para a transformação da história da sua família. Entregue sua dor, sua angústia, sua decepção nas mãos do Senhor e diga, Pai, pode usar a minha vida, eu estou arrebentado hoje. Pai, eu estou sem força nenhuma para fazer nada, mas eis aqui a minha vida, usa-me conforme o teu querer. Irmãos, Jefité foi esse instrumento porque ele confiou em Deus. E eu creio que eu e você também podemos confiar, porque em Efésios, capítulo 1, verso 3, diz que nele, no Senhor Jesus, temos todas as sortes de bênçãos espirituais sobre as nossas vidas. E se as bênçãos de Deus estão sobre nossas vidas, a situação pode ser desfavorável. Deus reverte essa situação para ser favorável, para ser momento de cura, de transformação, de arrependimento e de mudança de história. Terceira lição. Eu aprendo na vida de Jefité que podemos recomeçar nossa vida familiar quando a presença de Deus for a nossa maior riqueza. Vamos falar juntos? Quando a presença de Deus for a nossa maior riqueza. A nossa maior riqueza não é o carro que temos, não é a casa que temos, não é a loja que temos, não é a empresa que temos, não é o emprego que temos. A nossa maior riqueza é a presença de Deus na nossa vida. E depois da presença de Deus, a nossa segunda maior riqueza é a nossa família. Como está a sua família? Diz o versículo 4. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra quem? Contra Israel. Verso 5. Os líderes de Gileade. Naquela época, o nome do pai ficava dentro da tribo que cada um liderava. Então, esses líderes de Gileade eram os irmãos de Gileade, os irmãos de Jefité, filhos de Gileade, tinham crescido. O que diz no versículo 5? Os amonitas vêm entrando em guerra contra Israel. Os líderes de Gileade, ou seja, os irmãos de Jefité, foram buscar a quem? Jefité. Aonde? Lá em Tobi. Irmãos, olha que incrível aqui.
A vida às vezes parece uma roda gigante, não é mesmo? Uma hora você está aqui embaixo, outra hora você está lá em cima, outra hora você está na metade. Eu acho impressionante que todos os que ridicularizaram Jefité lá no passado estão fazendo o que agora? Correndo atrás de Jefité, pedindo ajuda. Sabe o que estão dizendo? Jefité, você é o único instrumento de Deus para abrir as portas para a gente. Por isso que Jefité significa Deus abre as portas. Será que isso já aconteceu com você? As pessoas que mais feriram você são as que mais estão te procurando hoje, te pedindo ajuda. Já passou por isso? E o que você pretende fazer? Agora eu vou mostrar com quanto pau se faz na canoa. Está na minha mão, vou, ó. Não é esse o desejo que às vezes a gente tem no coração? Ah, agora ela veio atrás de mim, né? Deixa ela comigo. Ou você não, eu vou ajudar essa pessoa. Talvez o seu ex-esposo, que te humilhou muito, te envergonhou no passado, vai te procurar para pedir ajuda. Talvez a sua ex-esposa, que também te envergonhou no passado, é a pessoa que vai te procurar te pedindo ajuda. Talvez aquele vizinho que encheu a sua cabeça vai ser a pessoa que você vai precisar ajudar. Talvez aquela pessoa que te levou a tomar decisões erradas e vergonhosas no passado é a pessoa que mais precisará da sua ajuda hoje. Olha, Deus pode colocar essa pessoa na sua vida hoje. E você vai precisar ter maturidade suficiente para não esmagá-la, mas sim ajudá-la. Irmão, Jefité, desde a hora que saiu de casa, todo mundo via nele uma capacidade incrível de liderança. Era um homem que tinha coragem. Era um homem que tinha confiança em Deus. Era um homem que conhecia os seus direitos e a lei de Deus. Ele cria na justiça divina. Tanto é que, se você quiser pular rapidamente, olha o verso 29. O que acontece com Jefité? É raro você ver uma passagem dessa falando sobre esse termo. Diz que Jefité teve uma experiência tremenda com quem? Com o Espírito Santo de Deus. Quem pode ler o verso 29 para mim? Então, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, se apossou de Jefité. Ou seja, o que aconteceu quando ele recebeu o Espírito de Deus? Ele passou, ele avançou, ele foi em frente, ele estava cheio de poder, ele estava cheio de autoridade. Eu pergunto aos irmãos, uma pessoa para ter uma vida cheia do Espírito Santo, tinha que ter intimidade com Deus ou não? Sempre. Lembrando que no Antigo Testamento, o Espírito Santo sempre vinha de forma temporária. A pessoa recebia o Espírito Santo, de repente ela acabava fazendo coisa errada, o Espírito Santo saía da vida dela. Tanto é que Davi vai falar o quê? Senhor, não retire de mim o teu Espírito. Mas no Novo Testamento, graças ao Senhor, quando você crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo vem e Deus sela o Espírito Santo em nossas vidas para sempre. Nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus para sempre. Nós somos do Senhor, podemos ter falhas, mas o Espírito Santo não vai embora, pelo contrário, Ele aperta o nosso coração, Ele constrange o nosso coração, Ele nos convence da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Jefité tinha intimidade com Deus, era nítido e todos podiam ver que ele era um homem diferente, tinha a presença de Deus na vida dele. Meus irmãos, como é bom sentir a presença de Deus na vida das pessoas. Não é gostoso você passar uma hora conversando com alguém que você vê que ela está cheia do Espírito Santo? Coisa triste quando você conversa com um crente que está vazio do Espírito Santo, que o crente pode ficar vazio também, mas não perder, mas vazio. Quando a pessoa está vazia do Espírito Santo, ela só critica, ela só fala mal dos outros, ela fala de tudo, mas ela não fala das grandezas de Deus. Mas quando ela está cheia do Espírito Santo, você tem prazer de estar do lado dela. É tão gostoso, parece que uma hora foi um minuto. Aquilo te irradia o coração. Irmãos, Jefité era uma pessoa assim, foi bem sucedido. Tanto é que quando ele foi expulso de casa, essas pessoas foram atraídas para ele, porque viram nele a presença de Deus. E olha o que ele fez. Ele fez daquelas pessoas problemáticas, pessoas que pudessem entender quem era o seu Deus, e através do poder de Deus, ele fez aquele exército de vadios, de pessoas cabeça vazia, de pessoas levianas, um exército que era imbatível. Ou seja, um grupo de pessoas problemáticas, agora era um grupo de pessoas que estavam buscando a face do Senhor.
eram pessoas que venciam as batalhas, e a fama de Jefté foi circulando por toda a região. Foi por isso, irmãos, que essas pessoas que humilharam ele no passado, agora ouvindo falar que Jefté foi um homem bem-sucedido, abençoado por Deus, o que eles fizeram? É nosso irmão. Você já viu isso quando uma pessoa fica famosa, como que aparece parente? Você é quem? Eu sou primo do teu primo. Posso tirar uma foto com você? Você arruma um emprego para mim? É incrível, gente, como que o parente surge de tudo quanto é lugar. Jefté, gente, estava vivendo uma vida boa, feliz, abençoada. E olha o versículo 6. Eles não só pediram ajuda, olha a proposta deles. Venha, Jefté, seja o nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. E o que Jefté respondeu? Opa, estamos juntos, agora vamos lá. Olha o Jefté relembrando do passado, verso 7. Disse-lhe Jefté, ué, vocês não me odiavam? Vocês não me expulsaram da casa do papai? Por que vocês me procuram agora, quando vocês estão em dificuldade? Porque quando eu estava em dificuldade, vocês não deram a mínima para mim. Agora vocês estão passando aperto, lembraram de mim? Olha o verso 8. Apesar disso, agora estamos apelando para você. Responderam quem? Gente, vocês conseguiram entender o que está escrito aqui? Gileade rasgando o coração, falou, vocês me machucaram. Vocês fizeram da minha vida um caos, uma vergonha. Eu saí de casa com uma trouxinha de roupa, sendo ridicularizado. Deus me honrou, Deus me abençoou. Agora vocês estão em dificuldade e me procuram. Olha o que os irmãos dele falam. Tá, independente disso. Tipo assim, isso para a gente não é problema. Eles estão precisando de ajuda. Eles estão desesperados para que Jefté assuma eles como comandante. Quando Jefté abre o coração, ele simplesmente fala, apesar disso, nós estamos apelando para você. Responderam os líderes, venha conosco combater os amonitas. Você vai ser chefe de todos os que vivem em Gileade. Ou seja, você saiu humilhado, agora você vai ser honrado. O que Jefté honrou? Disse aqui no verso 9. Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei chefe de vocês. Para quem que Jefté atribuiu a vitória? Para Deus. Ele estava dizendo, é Deus que vai dar a vitória. Então quer dizer que vocês vão me tornar chefes, né? Sabe o que eu acho interessante? Tempos atrás, ele era desprezível. Tempos atrás, Jefté era filho de uma prostituta, sem valor. Se tornou o líder de um bando de desocupados, endividados, cabeça vazia. Jefté era alguém sem valor nenhum para eles. Mas agora, depois do sucesso de Jefté, ele passou a ser aclamado para ser líder daqueles que o odiavam. Irmãos, como que é a nossa vida? É a roda gigante. E sabe o que é o pior? É que muitos fazem o contrário do que Jefté fez. Tem muita gente com o coração tão encharcado de mágoas que chega ao ponto de dizer que sofra agora vocês, que sofra o meu esposo que me magoou, que sofra a minha esposa que me decepcionou, que sofram todos os que fizeram o meu passado ser um passado de dor. Tem gente que age assim. Será que você tem esse sentimento hoje? Você quer ver as pessoas que te fizeram mal sofrer? Irmãos, esse é o processo de Deus para nos curar. Quando Deus permite pessoas que nos feriram chegar nos pedindo ajuda, Deus coloca essas pessoas, e o que me chama a atenção, que em momento algum essas pessoas pediram perdão para Jefté. Olha o verso 10. Os líderes de Gileade responderam o quê? O Senhor, Deus é nossa testemunha. Nós vamos fazer conforme você mandar, ou seja, nós estamos à sua disposição. Você é o cara, você é o chefe. Assim, verso 11, Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo os fez chefe e comandante sobre quem? Sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras. Sabe o que é isso? Presença de Deus, intimidade com Deus. Meus irmãos, eu fico olhando Jefté aqui, e se eu fosse Jefté, eu ia falar assim, aqui, vocês não vão me pedir perdão? Aqui, vocês não vão pelo menos se retratar do que vocês fizeram comigo no passado? Irmão, Jefté não fez drama, Jefté não fez ameaça, Jefté não virou as costas. Sabe o que aconteceu com esse sofrido homem? Esse sofrido homem agora não era mais sofrido, porque ele estava bem resolvido com os seus sentimentos da sua vida passada. A gente só consegue ficar bem resolvido aqui dentro quando a gente pegar todos os nossos problemas e falar, Deus, me ajude, porque eu não consigo por mim mesmo. Jefté estava bem resolvido, porque o sustentáculo da sua vida era o Senhor, não as pessoas. Como que tem gente prisioneira daquilo que fizeram no passado? Meus irmãos, eu acho incrível que nesse texto,
aquelas pessoas, no momento algum, pediram perdão, e Jefté poderia falar, vocês não vão pedir perdão, né? Então esquece de mim. Ele não ficou nem aí, pedindo ou não pedindo, ele entendeu, é Deus que está me honrando, e eu vou prosseguir. Olha o que vai acontecer no verso 12. Jefté então enviou mensageiros ao rei amonita, com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós, para teres atacado a nossa terra? E o respondeu o rei amonita, dizendo aos mensageiros de Jefté: quando Israel veio do Egito, tomou minhas terras, desde Arnon até Jaboque, até Jordão. Agora devolvam-me essas terras pacificamente. E Jefté mandou de novo os mensageiros ao rei amonita, dizendo que: assim diz Jefté, Israel não tomou terra de Moabe, nem tampouco a terra dos amonitas. Sabe o que Jefté estava fazendo aqui? Tentando resolver um conflito com diálogo. Mas o rei amonita quis conversar mais. O que diz o verso 28, para a gente encurtar a história? O rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Jefté queria selar uma paz e resolver o problema, mas o rei de Amon não quis. Foi aí que Jefté poderia ter ficado cheio de raiva, cheio de ódio, e mostrar, agora vou mostrar para meus irmãos como é que se luta. O que diz o verso 29? Foi nesse momento que Jefté, que era um homem cheio da presença de Deus, ficou cheio do Espírito Santo de Deus. E Deus o levou a vencer e a passar por todos esses lugares, a fim de que ele pudesse ser vitorioso. Irmãos, sabe o que revela Jefté? O homem que tinha na vida dele a manifestação da presença de Deus. Eu penso, será que eu e você também estamos tendo essa manifestação da presença de Deus quando as coisas estão ficando difíceis para nós? Quando você está dirigindo no trânsito e alguém te fecha, você fala: ô seu abençoado, Deus te abençoe. Normalmente a gente explode, e vou falar baixinho, até com irmãos em Cristo. Sabe por quê, irmãos? Porque as pessoas estão vivendo uma religiosidade vazia. Que é a maior prova de alguém cheio da presença do Espírito Santo, quando ela consegue amar e perdoar. Por isso eu sempre falo aqui, quanto mais o marido se aproxima de Deus, mais ele tem a capacidade de amar a sua esposa, entender a sua esposa. Quanto mais a esposa se aproxima de Deus, mais ela é cheia do Espírito Santo para entender a vida do seu esposo e ser um instrumento na vida dele. Parece que os casais viraram agora grandes inimigos, estão disputando uma batalha, uma guerra. Meus irmãos, se Jesus não é presente na nossa vida, tudo será uma tragédia. Mas se eu e você temos Jesus na nossa vida, há esperança para a nossa família ser restaurada. A presença de Jesus é nítida em nossas vidas. Meus irmãos, até aqui a história não acabou, porque Jefté até neste momento fez tudo certo. Jefté foi um homem cheio da presença de Deus. Jefté foi mais que vencedor, foi um exemplo. Infelizmente tem um mais. Após a vitória, Jefté vai consumar o maior erro da sua vida. Que erro, pastor? Ele vai consumar. Aqui eu quero chegar na última lição para encerrar. Deus nos ensina que temos que recomeçar a história da nossa família urgentemente, agora, hoje. Sabe como? Precisamos parar de precipitar a nossa boca. Vamos falar juntos? Precisamos parar de precipitar a nossa boca diante daquilo que desconhecemos da palavra de Deus. Não fale coisas que a Bíblia não ensina. Não use o nome de Deus em vão. E não fale palavras na hora que você está com a cabeça quente, que você pode falar coisas que não deveria ter falado. Irmãos, no versículo 30, Jefté se precipita com a sua boca diante de Deus. E isso revela que ele tinha pouco conhecimento da palavra de Deus. E se tinha, ele foi um homem que não valorizou e desprezou o conhecimento da palavra de Deus. Porque antes da sua vitória, ele fez algo terrível. Leiam comigo o verso 30. E Jefté fez o quê? Um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. Vou mandar para o seminário teológico e vai para o campo missionário. Amém? Não. Vou oferecê-lo como holocausto. O que é isso? Sacrifício humano.
Meus irmãos, como que Jefité faz um voto desses? Como que Jefité, um homem cheio da presença do Espírito de Deus, um homem que foi guerreiro, lutador, digno, agora na altura do campeonato, como comandante de todo o povo de Israel, de Gileade, vai fazer um voto assim para o Senhor? Ele demonstra não ter conhecimento da palavra de Deus, porque Deus abomina sacrifícios humanos. Quanta tolice na vida de um homem que teve tanta vitória. Aí eu pergunto aos irmãos, será que nós também não fazemos isso? Podemos estar na igreja nos envolvendo, fazendo tantas coisas lindas. No dia seguinte a gente faz uma grande besteira na nossa vida. Sabe qual é o problema? É que a gente arreia as armas assim, ó, e começa a pular celebrando a vitória, e o inimigo vem e dá uma rasteira em nós. Olha o verso 32. Então Jefité foi combater os amonitas, e o que Deus fez? O entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando até Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados, ou seja, vencidos pelos israelitas. Meus irmãos, Deus deu a vitória para Jefité por causa do voto que ele fez, ou por causa de ser um homem que buscava a face de Deus? Não foi por causa do voto. Olha o que vai acontecer no verso 34. Quando Jefité chegou em casa, lá em Mispá, quem que saiu ao seu encontro? Sua filha saiu ao seu encontro. De que maneira? Dançando ao som de tamborins. E diz o texto, para piorar, ela era filha única. Ele não tinha outro filho, ele não tinha outra filha. A filha saiu gritando de casa, alegre: papai é o meu orgulho. Papai é o meu herói. Papai é um homem abençoado por Deus. Quando ele viu a sua filha, verso 35, rasgou suas vestes. E o que ele gritou? Ai, minha filha, eu estou angustiado, desesperado por sua causa, porque eu fiz um voto ao Senhor, e este voto eu não posso quebrar. E o que diz o verso 36? Ela dizendo para ele: papai, a sua palavra foi dada ao Senhor, então faça comigo o que prometeu. Agora que o Senhor vingou dos inimigos, os amonitas, e ela prosseguiu dizendo que: papai, faz o seguinte, antes do Senhor me sacrificar, me conceda 2 meses para eu vagar aí pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque eu jamais vou me casar. Eu não vou poder ter família, eu vou ser sacrificada. Ou seja, a filha aceitando um voto equivocado que o pai fez a Deus. E olha o que diz então o verso 38. Consentiu ele e disse: então tá bom, filha, vai. Deixou ela ir por 2 meses. E ela foi com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. Passados 2 meses, ela voltou ao seu pai. E ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem um costume em Israel, de saírem moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefité, ou gileadita. Há quem diga que Jefité não sacrificou sua filha, mas o texto original é claro em dizer: ele colocou em prática o seu voto, sacrificou sua filha. Absurdo. Em momento algum revela que Jefité consultou ao Senhor: Deus, o Senhor me desculpa que eu fiz um voto, mas eu não te perguntei, esse voto é certo? Deus, o que eu fiz agrada o teu coração? Porque talvez eu estava ali afoito e eu não perguntei ao Senhor. Em momento algum Jefité busca a face de Deus, um homem que estava sempre na presença de Deus. Meus irmãos, Jefité poderia ter conversado com Deus: Senhor, Senhor, me perdoe, eu não posso cumprir esse voto. Deus com certeza iria falar com ele, mas em que momento mandei você fazer isso? Sabe o que Jefité me ensina? Às vezes estamos matando a nossa família por pura religiosidade. Não consultamos a Deus, mas em nome de Deus estamos matando a nossa família. Isso é sério. Tem muita gente matando a sua família por causa da hipocrisia religiosa, que não agrada a Deus. É um fanatismo de uma fé genuína. Pais
que brigaram com o filho porque o filho simplesmente aprontou alguma coisa ou na igreja fez alguma coisa que não foi agradável. E ao invés do pai abraçar e falar, filho, isso não se faz, olha, por causa disso, conversar com amor, simplesmente você é a vergonha dessa casa. Digo isso porque um jovem falou isso comigo em São Paulo. Meu pai falou que eu sou a vergonha de casa, só porque ele tinha furado a pele da bateria. As pessoas às vezes valorizam mais as coisas do que o Deus das coisas. Brigam por causa de coisas. Fanatismo, que tem destruído casamentos. A comunhão na igreja às vezes é destruída. Quer exemplo maior? Campanha política. Seja sincero que você não ficou com ódio de alguém, com raiva de alguém na época da política, e esse alguém é um irmão em Cristo. É inadmissível acreditar que um crente em Jesus, cheio do Espírito Santo, vai ficar com raiva de um outro crente por terem visões diferentes da política. Nós não estamos nessa terra para fazer política, irmãos. Nós estamos nessa terra para sermos luzeiro do Senhor, refletidores da glória do Senhor, para que as pessoas vejam em nós a manifestação do poder de Jesus Cristo. A igreja está nessa terra para falar do amor de Cristo, não para falar de política. E as pessoas ficam assim se matando por causa de política. Amantes de doutrina, mas não amam o Deus da doutrina. Pessoas que não conseguem viver bem com o próximo, porque ele tem uma opção diferente da sua, dentro de política ou dentro até mesmo do futebol. Mas a política está fora da Bíblia, deixa ele se entender com Deus. Na leitura bíblica, Deus vai falar pelo Espírito Santo se ele está certo, se ele está errado. Nós não somos juízes de ninguém. Quando eu sou juiz de alguém, eu me torno num demônio, porque o demônio é aquele que quis ser igual a Deus. Eu não posso julgar, eu tenho que orar, eu tenho que abençoar. Meus irmãos, quantos relacionamentos estão sufocados por causa da religiosidade? Pessoas que usam a língua só para acusar, mas está sempre na igreja. Não consegue usar a boca para abençoar vidas. Isso faz-me refletir. Quantas vezes estamos destruindo vidas com precipitação de nossas palavras? Quantas vezes estamos destruindo o emocional dos nossos filhos por causa de palavras precipitadas que nós lançamos? Quantas vezes nos destruímos o relacionamento conjugal por causa de palavras que nós lançamos sem conhecimento que aquilo iria causar um estrago na vida da outra pessoa? Meus irmãos, Jefté usou a sua boca para falar uma coisa que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Ele teve 2 meses para conversar com Deus e falar, Senhor, este voto que eu fiz está certo? Senhor, é isso realmente que o Senhor fez? Senhor, o Senhor me deu a vitória por causa daquele voto? De forma alguma, Deus iria falar, não foi o voto, mas foi porque você realmente me buscava de coração. Talvez um dia você fez um voto a Deus, e aí é uma coisa muito séria. Eclesiastes 5 diz o quê? Quando a Deus fizeres um voto, não tardes em cumpri-lo. Mas que tipo de voto? Voto de consagração a Deus, voto de envolvimento com o reino de Deus. Tem pessoas que começam o ano dizendo, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Deus, eu prometo, já estamos indo para maio, você não saiu de Gênesis. Tem pessoas que fazem o voto, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou voltar para a igreja. Aí Deus abençoou e ela não voltou para a igreja. Deus, eu preciso de um emprego, Senhor, tenha misericórdia. Hoje pela manhã eu estava falando aqui na aula de discipulado para o batismo, sobre um jovem lá em São Paulo que falou comigo, pastor, eu sou formado, eu tenho um mestrado, eu já comecei o doutorado, até agora eu não consigo emprego. Pastor, ore por mim, eu não sei o que eu faço mais. Para você crer, Deus vai abrir portas, mas não se esqueça de ser fiel ao Senhor. Irmãos, Deus foi tremendo que um mês depois aquele jovem conseguiu um emprego numa multinacional, ganhando 17 mil reais por mês. Vocês imaginam? Alguém que não ganhava um centavo furado, agora com 17 mil na conta bancária todo mês. Sabe o que aconteceu? Aquele jovem sumiu da igreja. Todo sábado e domingo, para onde ele ia? Ubatuba. Porque Ubatuba é próximo lá onde nós estávamos, no Vale do Paraíba. Alguns até chamam de Uba-chuva, porque chove muito lá, mas o povo ia. Aquele rapaz, em todos os meses que trabalhou naquela empresa, nunca foi fiel ao Senhor nos dízimos. Nunca. Passados-se 8 meses, ele voltou na igreja. Sentou no primeiro banco, com o nariz vermelho de tanto chorar. E eu achei estranho. Falei, oh, que bom, canto no canto, visitante, seja bem-vindo. Se eu canto, ele vai ficar magoado comigo, melhor não brincar. Quando acabou, ele foi à frente chorando, me abraçou e falou, estou arruinado, pastor. Falei, o que aconteceu? Estou com muitas dívidas, perdi meu emprego, não sei o que fazer. Eu disse, acaba o culto, vai para o gabinete que lá eu converso com você. Quando eu fui para o gabinete, eu falei com ele, o que você fez por Deus nesse tempo todo? Você foi fiel ao Senhor?
O voto que você fez a Deus, você cumpriu? Ele, não, pastor, eu errei. Eu falei assim, e que culpa Deus tem nisso? Nenhuma. Eu sou culpado, pastor. Eu tentei até me matar. Eu falei assim, Deus pode reverter todo esse quadro, mas você precisa se consagrar ao Senhor. Irmãos, não deu uma semana, ele foi chamado numa outra empresa, para ganhar bem menos. Na época era em torno de 8 mil, bem menos, perto de 17 mil. Aquele jovem falou, Senhor, Deus, o Senhor sabe que eu passei. A partir de hoje, eu não quero tirar mais o meu pé da tua presença. Desde o primeiro mês que ele trabalhou, ele foi fiel ao Senhor nos seus dízimos, ele foi fiel ao Senhor na igreja, buscando a face de Deus, e até hoje esse rapaz tem sido muito abençoado por Deus. Quantas pessoas fazem promessas para Deus, e isso que é perigoso, cuidado. Se você fez um voto, cumpra, mas o seu voto está de acordo com a palavra de Deus? Meus irmãos, Jefité fez um voto que não estava de acordo com a palavra de Deus. Ele demonstrou não conhecer a palavra de Deus, e tem muita gente na igreja que não gosta da escola bíblica dominical. Estamos encerrando o mês da escola bíblica dominical, é a melhor e maior escola do mundo. São pessoas rasas na fé e no conhecimento, levados por tudo quanto é programa, televisivos falando a respeito da Bíblia, porque não tem uma identidade bíblica, porque não participa dos cultos, não se envolve. É chato estudar esse texto. Meus irmãos, o povo de Deus se perde por falta de conhecimento, e Jefité demonstrou que não conhecia a lei de Deus na sua inteireza. Ele poderia ter feito outra coisa, mas ele acabou consumando o maior erro da sua história. Sacrificou a sua única e amada filha. Eu quero encerrar dizendo que Deus não quer sacrifícios. Deus não quer promessas e votos. Deus quer atitude. Vida consagrada, coração quebrantado. Talvez nesta manhã, você chegou aqui na casa de Deus, a sua família está vivendo a pior fase da sua história. Você conhece a palavra, mas não tem praticado, e Deus quer que você coloque em prática hoje, a começar pelo amor, pelo perdão, a começar para ter uma vida mais regrada, uma língua consagrada. Deus quer que você se esqueça do passado e coloque nas mãos dEle. Deus quer que você olhe, mesmo que tudo esteja desfavorável, e diga, Senhor, está difícil, mas eu creio que nada é impossível para Ti. Deus quer que nesta manhã, você diga para Ele assim, eu quero consagrar a minha vida e a minha família a Ti, porque eu creio, Senhor, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor aqui neste lugar. Eu convido você a ficar em pé. Eu quero convidar você nessa parte final que já vamos encerrar. Este é um momento muito sério e importante. Não importa em quanto pedaços está a sua família agora, o Senhor tem poder para restaurar a sua família. Mas Ele quer ver de você quebrantamento. Eu quero convidar você a sair da sua casa e vir aqui, a sair do seu lugar, melhor dizendo, e vir aqui. A não sair da sua casa, a não abandonar a sua casa, mas a você dizer, Senhor, eu estou aqui para Te adorar. Eu estou aqui, Senhor, porque eu não tenho forças. Eu estou aqui, Senhor, porque eu fui grosso ou grossa com meu cônjuge. Eu estou aqui, Senhor, porque eu sei o quanto eu feri o Teu coração e o quanto eu tenho ferido o coração da minha família. Se Deus fala ao teu coração, o Senhor pode e quer restaurar a história da sua família. A igreja só poderá ser forte se as famílias estiverem fortes. Então vem aqui à frente, consagre a sua família ao Senhor. Enquanto estivermos cantando, vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Deus fala ao teu coração. Você será um sacerdote da reconciliação, uma sacerdotisa da reconciliação. Seus filhos podem estar perdidos, mas Deus vai te usar para que eles possam voltar. Venha. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Sempre cuida do meu lar. Deus cuida do nosso lar. O Senhor é o meu pastor e nada vai faltar. Pois sei que Tu és fiel, Tu és fiel a mim. Amém. Sempre
mudar a história da sua casa. minha descendência Então venha. vai a ti. Se você precisa pedir perdão à sua esposa, peça. Essa é manhã de restauração. E frutifica. Se você precisa pedir perdão ao seu esposo, peça. Pela fé eu posso Pedir perdão aos seus pais, peça. Deus da Pedir perdão aos seus filhos, peça. família, abençoe o meu lar. Diga para o Senhor, Pai, abençoe minha família. Deus da família, Usa a minha vida, Senhor. Pode vir aqui à vem minha frente. casa edificar. Vai ser um marco para a história da sua casa, da sua família, da sua geração. Deus vai mudar a história da sua casa, hoje e para sempre. Você crê nisso? Então venha. Deus da família, Você é irmão em Cristo, você talvez esteja magoado com alguém aqui na igreja. Gere perdão. Sem perdão não há cura. Sem perdão não há restauração. Esse é o momento de unidade, de restauração, de comunhão, de transformação na casa de Deus. Então venha. Sempre cuida do meu lar. O Senhor é o meu pastor e nada faltará. Pois sei que tu és fiel a mim. Sei que os meus filhos crescerão e terão as bênçãos de tuas mãos. Minha descendência vai a ti obedecer e frutificarão. Pela fé eu posso ver. Deus da família, abençoa o meu lar. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, Ele vem, abençoa o meu Ele edifica a nossa casa. Ele quer ver o coração quebrantado. Você sabe como está o seu relacionamento. Não tem vergonha não. O Senhor pode restaurar todos os cacos que virou a sua casa. Ele tem mais interesse do que você no seu lar. Consagre a sua vida agora, a sua família. Diga, Senhor, Tu és o Deus da minha família. Tu és o Deus da minha geração. Tu és o Deus dos meus sonhos. E diga mais, Senhor, use a minha vida e a minha família aqui na Tua igreja para a glória do Teu nome. Vamos orar, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra sempre tem palavras poderosas para confrontar o nosso coração. Ó Deus, que história incrível a história de Jefité. O Senhor abre portas e o Senhor abriu portas. Ó Deus, obrigado porque Jefité nos ensinou muitas lições, mas no final da vida dele, ele nos ensina algo mais forte ainda, que nós temos que ter cuidado. Ó Deus, cuidado com a precipitação da nossa boca. Cuidado, ó Deus, por falarmos coisas que não conhecemos na Tua palavra. Nos perdoe, Senhor, se em nome de uma fé nós matamos a nossa família, nós ferimos corações. Ó Deus, ajuda-nos a ter uma fé racional, uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica, em que Jesus seja o centro da nossa fé. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todo o passado de dor, de vergonha, de humilhação caiam por terra agora em nome de Jesus. Que toda situação desfavorável seja agora, Senhor, favorável para a reconciliação. Meu Deus, assim como aconteceu com Jefité, Senhor, que a Tua presença seja nítida em nossas vidas, ó Pai. Mas, ó Deus, nos perdoe por pecarmos com a nossa língua, com a nossa boca. Nos perdoe, ó Deus, como ferimos as pessoas que amamos, falando coisas precipitadas. Ó Pai,
Derrama o bálsamo de cura sobre cada família aqui neste lugar. Que saiamos daqui, Senhor, perdoados, saiamos daqui restaurados, Senhor, e que possamos chegar em casa e olhar para a nossa família, presente do Senhor, uma família que precisa do nosso amor, que precisa da nossa atenção, que precisa, ó Deus, do nosso abraço. Ó Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre cada vida que veio aqui à frente, e faço essa oração como ministro do Evangelho, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Dê um abraço quem está do seu lado, diga: o Senhor restaurará a sua casa. Abençoa o meu lar. O Senhor restaurará a sua casa. Deus da família, vem minha casa edificar. Faça morada eterna em nossos corações. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Deus da família, és o Deus do nosso lar. Amém. Louvado seja o Senhor. Nós vamos encerrar este culto. Quero convidar você a fechar os